Aqui fala, tô deixando crescer a sobrancelha, tô tentando fazer crescer mais, né? Aí, peguei esse sérum aqui, passei, tô na fé que vai funcionar. Esse óleo de cedro, esse aqui é alecrim e cedro. O cedro vai dar uma potencializada, né? Eu acho, porque eu não tava usando ele até agora. Então agora sim vai crescer essa sobrancelha. E vamos lá, hoje eu não tô com pressa, só que eu tô com frio. Vou ter que colocar uma jaqueta. Tá frio. Ai, que bom que tá frio. Gente, eu amo frio. Quem aí ama frio? Eu amo frio. Acho que essa aqui não vai ser o suficiente. Mas eu vou colocar ela por enquanto. E olha esse meu cabelo, que luxo que tá. Tô sempre compartilhando com vocês o shampoo que eu tô testando. Ai, acho que não vai esquentar muito, mas pra fazer aqui o vídeo vai dar. Vamos começar com blush. E vamos falar do que hoje? Vamos falar de uma coisa importante. Autoestima. Vou falar disso porque minhas amigas estavam falando que uma delas quer fazer aquela lipo de papada, sabe? Só que, gente, quando a pessoa tá muito acima do peso e faz uma lipo de papada porque ela não consegue atingir aquele peso só pra dar um up na autoestima, pra dar uma força pra continuar vivendo, porque muitas vezes quando você não se olha no espelho, não gosta do que você vê, tudo que você vê te irrita, e se você começar a ficar assim, é interessante que você faça alguma coisa mesmo, né? Que você queira melhorar pra você conseguir se olhar no espelho, pra te dar uma força pra você começar o processo de emagrecimento. Agora, se você tem alguns quilos a perder, e daí você sabe que se você perder, você vai perder a papada, então não justifica você querer fazer lipo. Por quê? Por que eu acho isso? Porque aí você vai se acomodar. Quando você não tem tanto peso assim pra perder, e tem que fazer um esforço, né? Independente de... Quando eu digo tanto peso, é tipo, sei lá, 10, 12 quilos, por exemplo. Aí você tem que se esforçar pra perder esse peso. E não ficar tentando achar paliativos, né? Ai, vou fazer a lipo de papada, vou fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Sabe? Até porque eu lembro que... Eu acho que os médicos... Eu não sei hoje, porque hoje a estética tá tão difícil, né? Tá tão concorrida pelo dinheiro, pelo ganho. As pessoas só pensam em ganhar, né? Ninguém mais tem a consciência. Porque eu lembro que uma época, quando eu era bem nova, e eu fui a alguns médicos na tentativa de fazer lipo, e eu era gordinha, assim, o médico falava assim, não, você tem que emagrecer primeiro. Ele não ia fazer uma lipo, sabe, pra tirar a gordura como um método de, tipo assim, ser mais fácil pra mim, sabe? Não faziam isso. Hoje já vi que fazem. Fizeram até naquela influencer famosa lá, né? Acabou fazendo lipo pra tirar a gordura, mas eu acho assim... Não é certo, porque é igual o Dr. Nalzaradan lá, que fala dos quilos mortais. Primeiro, ele manda a pessoa emagrecer por conta, e só depois ele faz a bariátrica. Por quê? Porque ele sabe que a manutenção
depois não vem se você não se educar. Então, que adianta você gastar uma fortuna, fazer uma lipo? Hoje nem é tão fortuna, né? Mas é bem mais acessível. Mas que adianta você gastar, fazer uma lipo e continuar com os seus hábitos alimentares e continuar engordando? O que adianta? Eu me pergunto. Porque, na verdade, você tá gastando dinheiro só. Agora, depois que você emagreceu, e aí você tem lá uma gordurinha que ficou, ou você quer dar um jeito, um formato no seu corpo, aí tudo bem, eu acho que aí é válido, né? Ou quando você emagrece demais e é necessário fazer uma cirurgia e tal, é outra coisa. Agora, você queria dar um jeito só, né, sem fazer nenhum esforço, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, eu até entendo quem quer fazer isso. Mas eu acho que temos que tomar cuidado com tanta vaidade, sabe? Temos que tomar cuidado. Porque é importante a gente entender que é necessário uma manutenção do peso depois. Mas a gente tem essa tendência de falar assim, mas depois eu dou um jeito, depois eu faço. Depois eu mudo a minha alimentação. Mas não, o Dr. Nausaradan já fala, não é depois, é antes. Primeiro você muda, depois você faz a cirurgia. Então, acho que é um ensinamento bem válido. Agora, que a autoestima é fundamental para você viver no seu dia a dia. E eu vi agorinha mesmo na internet uma atriz falando que existe uma forma, eu não lembro exatamente o que ela disse, mas assim, ela dizia que acabar com a autoestima de uma pessoa, fazer com aquela pessoa, existe uma forma de controlar uma pessoa, que é a melhor forma de controlar uma pessoa, né, a mais eficiente para você controlar uma pessoa, você tem que acabar com a autoestima dela. Então, quando você acaba com a autoestima dessa pessoa, você controla essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não tem força de vontade para fazer nada. Ela não vai adiante sozinha, ela não tem essa força. Então, ela se apega a quem tá ali do lado dela, né? Por isso que muitos homens antigamente faziam isso, né? De deixar a mulher se sentir feia e ficar botando ela pra baixo, pra daí ela não se achar e eles conseguirem se sentir superiores e controlá-las, né? Então isso já acontecia muito, né? É normal acontecer. Era, né? Acho que hoje tá mudando. Tá mudando, ainda bem. As coisas estão mudando. Então, autoestima autoestima é tudo. É tudo. É muito importante. É muito importante. E sabe que para você ter a sua autoestima, você não precisa gastar rios de dinheiro e nem fazer coisas terríveis. Você só precisa procurar se cuidar, prestar atenção no que você precisa fazer. E primeiro, eu acho que antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa, porque, por exemplo, eu, com a idade, eu perdi muito cabelo.
afinou meu cabelo e tal. O que eu fiz pra eu me sentir melhor? Eu fui lá e coloquei o Mega Hair. Então pronto, coloquei, me sinto poderosa, amo meu Mega. Fico sem ele? Fico. Meu cabelo é esse aqui, ó. Esse é meu cabelo. Ele tá melhorando, né? Eu tô melhorando meu cabelo, vou fazer tratamento, ele tá crescendo. Antes ele não crescia tanto, agora ele tá, mas enfim. Eu fui lá e dei um jeito pra me sentir melhor. Então, você pode dar um jeito em algumas coisas? Pode, mas o primordial, a primeira coisa que você tem que fazer, que é fundamental, que é o maior de todos, é você olhar pra você, gostar do que você vê, gostar de você. Eu me olho, eu me vejo jovem. Eu não me vejo velha. Mas quando eu vejo uma ruguinha aqui, quando eu vejo essas bolsinhas aqui, ai, mas até eu não olho nesse detalhe. Eu não olho. Eu foco no geral. No geral. É isso que eu faço. Em vez de ficar olhando em detalhezinho, e no geral, eu me gosto. Então pronto. Tá resolvido. Porque a gente tem que se gostar. Aí tá, eu sei que eu tenho que perder alguns quilos. Eu olho pra algumas partes do meu corpo, eu não gosto. Eu tento ir mudando, mas na medida do possível. Nunca com neura. Nunca com exagero. Nunca com loucura. Nunca. Porque... Claro, não vou dizer que não teve uma época que eu queria fazer umas loucuras, que eu comecei a fazer academia de manhã e de tarde, 2 vezes por dia. E nossa, queria melhorar o corpo, queria emagrecer, qualquer coisa, eu queria ter bunda e fazendo um monte de coisa. O que eu ganhei? Ganhei uma hérnia cervical, de tanta força que eu fiz, que no fim agora eu não posso mais fazer musculação por um bom tempo. Então, menos loucura, sabe? Menos loucura e mais valorização. E aos poucos a gente chega lá. Aos poucos a gente consegue. E consegue sim, consegue sim. Então, é isso que eu tenho a dizer hoje, que a autoestima, ela começa com você gostando de você. Ela começa com você olhando os seus pontos fortes e valorizando, olhando o seu geral. Aí, o que eu posso mudar, o que eu consigo mudar, eu vou lá e mudo, para que eu consiga me sentir melhor. E o que eu não consigo mudar, o que é, por exemplo, natural, e não tenho o que fazer, ou ainda que não seja natural, mas não tenho o que fazer, o que não tem solução, solucionado está. Então, a autoestima, ela tem que vir do seu interior, o seu brilho. Ele acontece se você se valorizar. E quem é que não conhece pessoas que não são assim, nada bonitas, mas tem uma autoestima tão grande, mas tão grande, que você nem percebe que a pessoa não tem beleza física. E olha, eu vou falar que isso é o mais importante. É você gostar de você, você acreditar em você e você se bastar. É o mais importante. Porque assim, com certeza você atingirá o sucesso. Então foi esse Maqui Fala de hoje. Muito obrigada pela companhia. Eu tô gostando do que eu vejo. E até o próximo vídeo.